Eu hoje quero te fazer duas perguntas. A primeira, eu quero te perguntar se para você perdoar é fácil ou difícil. É simples ou você se deixa levar pelo seu orgulho, pela sua mágoa? E a segunda pergunta é se você tem apenas 5 minutos só do seu tempo para Deus, para que você possa entender que o perdão, ele é a chave para um coração livre. Você tem? Você tem 5 minutos só do seu tempo para Deus? Então, fica nessa mensagem aqui até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, família, que neste dia nada nos separe do amor de Deus, nem tribulação, angústia, perseguição ou fome, mas em tudo isso, sejamos mais do que vencedores. Está no ar, a partir de agora, o movimento Acorda para a Vida desta semana, que tem como tema o perdão, a chave para um coração livre. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, versículo 14. Diz assim o texto: Porque, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje eu inicio este devocional assim, com esta pergunta: perdoar é fácil ou difícil? Meus queridos e minhas queridas, muitas das vezes acumulamos mágoas, brigas e intrigas que nossos irmãos cometem conosco e achamos que se guardamos para nós mesmos, tudo irá se resolver. O tempo vai resolver tudo. Porém, guardar mágoa é como beber veneno, sabia disso? Esperando que o outro é que morra. Olha que interessante. Guardar mágoa é você beber veneno esperando que quem morra é o outro. Que insensatez, não é? Então eu te digo logo, isso não vai resolver nada, sabe? Eu quero que você não guarde mais rancor, porque isso acaba ocupando todo o seu coração e te impedindo de perdoar. Eu te levo à seguinte reflexão: se Jesus, que não tinha pecado algum e era perfeito, te perdoou, por que você não consegue perdoar ao seu irmão? Está escrito em Lucas 23:34. É necessário entender que a mesma forma que alguém me magoa, eu também posso acabar magoando alguém, pois não somos perfeitos, somos pecadores e podemos errar a qualquer momento. Entenda, meu querido, para ter o coração livre e mais semelhante ao de Deus, é necessário humildade, a chave que abre todas as portas. Para saber dizer, me desculpe, eu errei, ou até mesmo dizer, eu te perdoo, meu irmão. Pois perdoando ao seu irmão, Deus também te perdoará, e só assim você conseguirá abrir o cadeado das correntes da amargura, das correntes do rancor e abrir o seu coração. Vamos rezar assim: Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, para que eu possa amar, perdoar e saber pedir perdão quando necessário, tanto ao meu irmão quanto a mim mesmo, pois quero libertar o meu coração das correntes do rancor que eu mesmo um dia coloquei em mim. Amém. Neste dia de hoje, você irá fazer um exame de vida para poder liberar mais e mais perdão. Vamos ler? Livro de 1 João, capítulo 1, versículos 9, diz assim o texto: Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu querido, minha querida amiga, somos todos pecadores por natureza, essa é a grande verdade. Nossa natureza é pecaminosa. Já é de se esperar que cometemos erros, isso é um fato. Mas muitos de nós carregamos erros e pecados como pesos excessivos, que carregam por não conseguirem perdoar a si mesmo, assim sentindo angústia e remorso. Tão importante quanto perdoar um irmão é aprender a perdoar a si mesmo. Isso é muito bom a gente aprender. Às vezes nos lamentamos por decisões erradas, sentimos remorso pelas maneiras como elas prejudicaram a nós ou ao nosso próximo. Por isso o inimigo ele continua nos lembrando, nos acusando dos nossos pecados, ou então até mesmo
outras pessoas podem apontar os nossos erros passados, dizendo: olha, você também errou naquele tempo, você errou naquele dia. Isso leva muitas vezes até nós a negar o nosso perdão. Nós negamos o perdão a nós mesmos. Nós nos colocamos em alta punição, como se fosse compensar os nossos pecados. Mas isso de forma alguma é o que Deus deseja, pelo contrário. Viver em culpa ou autopunição é uma negação da verdade do Evangelho de Deus, que é extremamente bondoso, compreensivo, compassivo e misericordioso. Perdoar a si mesmo é admitir que somos imperfeitos, sabia disso? E que somos incapazes de viver sem Cristo. Significa esquecer a ideia de que conseguimos expiar os nossos próprios erros. Mas também significa receber e caminhar na plenitude da graça de Deus. Quando nos humilhamos e recebemos a graça de Deus, podemos deixar de lado nossa angústia contra nós mesmos e também deixar de lado os nossos erros. Por isso vamos rezar assim. Meu Senhor e meu Deus, por mais que tenha momentos que eu não me sinta digno de ser chamado de teu filho, eu quero agradecer-lhe pela sua infinita misericórdia. Agradecer pela paciência que tens comigo mesmo, sendo falho. Eu quero pedir que possas tirar de mim toda angústia e lamentação pelo meu passado. E entrego a ti todo o meu futuro, por mais que eu tenha planos, que tua vontade prevaleça sobre os meus sonhos. Amém. Nesse dia de hoje, faça um exame de consciência e veja se os arrependimentos e os remorsos que você tem carregado, esses seus erros do passado, se você pode se arrepender o mínimo por cada um deles. Tá bom? E assim você deixará de viver triste e isolado por causa dos seus pecados e dos seus erros. Vamos ler? Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 22, diz assim o texto. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, não é por acaso, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Você já parou para pensar que a única coisa que Deus nos ordenou foi perdoar? A única coisa que Deus nos pede é que perdoemos uns aos outros? Isso porque Ele sabia o quanto a falta de perdão nos aprisiona, a falta de perdão nos destrói, acaba com a nossa vida, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde física. O perdão não concedido adoece a nossa alma, rouba a nossa alegria, afeta a nossa saúde inteira e impede que Deus possa fluir através de nós. Impede que a graça de Deus possa fluir através de nós. Quando Pedro pergunta a Jesus, devemos perdoar o nosso irmão até 7 vezes? Ele quis se livrar, sabia disso? Ele quis dizer que se eu disser até 7 vezes, significa que uma vez por dia, em 7 dias da semana, e está tudo bem. E Jesus diz, não, até 70 vezes 7, apesar de ser um número calculável, você pode calcular isso, 70 vezes 7, mas Jesus quer dizer infinitamente. Não 70 vezes 7 é um código, é infinitamente, quantas vezes for preciso. E sabe qual é o maior motivo de não sermos rápidos em perdoar? É o orgulho. Ele enche nossa mente e nosso coração de ofensa, pensamento de fúria, de revolta. Meu querido, o orgulho sempre tentará nos afastar de Deus e dos planos que Ele tem para a nossa vida. O orgulho é um veneno que você vai tomando aos poucos e nem percebe. Por isso vamos rezar assim. Senhor, me ensine a perdoar, ajuda-me a perdoar aqueles que me ofenderam. Sei que não é fácil, mas eu preciso da Tua paz reinando em meu coração. Livra-me desse orgulho e me faça um filho Teu.
amém. Nesse dia de hoje, que você possa fazer um exame de consciência e se lembrar de algo ou alguém que você ainda não conseguiu perdoar. E você vai começar a colocá-lo nas suas orações diárias para você poder liberar o perdão. Vamos ler hoje o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Diz assim o texto: Quando vocês estiverem orando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que é céu não perdoará o pecado de vocês. Essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, devemos ter em mente uma coisa. Enquanto estivermos vivos neste mundo, peregrinando e caminhando sobre a terra, nós não estaremos livres do pecado. Nunca estaremos. E muito menos de ofensas cometidas contra nós. Seja ofensa feita por um irmão seu, por um amigo ou até mesmo um familiar. Mas eu quero que você se lembre. Jesus também foi e é ofendido por nossas faltas o tempo todo. O tempo todo transpassamos Jesus com a lança, o tempo todo coroamos ele de espinho novamente, o tempo todo pregamos ele na cruz. E em sua misericórdia e compaixão, ele nos perdoa. Nós devemos também ser assim para com o nosso irmão. E sempre lembrar que nós também podemos ofender alguém. Lembre-se disso, à medida que caminhamos, que falamos, que trabalhamos, que vivemos, podemos ofender alguém em qualquer hora. Por isso, perdoemos de todo o coração e rezemos por essa pessoa, para que assim Deus possa nos perdoar também. Vamos rezar assim. Senhor, envia teu Espírito Santo e me dê o dom da piedade, para que meu coração consiga perdoar o meu próximo, assim como Cristo me perdoou. Amém e amém. Neste dia de hoje, busque rezar. Faça uma oração por alguém que te ofendeu. Perdoe ela de todo o seu coração. Foi sua mãe que ofendeu você? Foi o seu irmão? Foi um amigo, um colega de trabalho? Por que que você tem guardado essa mágoa há tanto tempo? Por que que você se arrasta nesta vida, remoendo as ofensas que te fizeram? Se pergunte: quem me ofendeu? Por que me ofendeu? E nesse silêncio, buscando as respostas, ore, reze por esta pessoa. Meu querido, minha querida, entenda uma coisa: perdoar não é fácil. E se você passar mais de 5 minutos depois que alguém te ofendeu, entenda, essa ferramenta é importante você entender. Se alguém te ofende, você tem apenas 5 minutos para perdoar e para esquecer essa ofensa. 5 minutos no momento que alguém te ofendeu ou disse alguma coisa com você. Porque se passar de 5 minutos, você vai demorar 7 dias para esquecer. E se depois de 7 dias você ainda não liberar o perdão, não esquecer esse negócio, vai demorar 7 anos para você esquecer. Portanto, é bom você começar a ressignificar cada ofensa em 5 minutos depois que ela te acontece. Quem não perdoa, acaba acontecendo algo na nossa psicologia, na nossa mente, que você vai entender agora. Quem não aprende a perdoar é como se dormisse com essa pessoa toda noite, sabia disso? É como se essa pessoa dormisse na sua cama toda noite. E você não libera esse perdão por quê? Existem doenças físicas e emocionais que atingem e assolam a nossa vida. Existem problemas financeiros que visitam o nosso lar, a nossa casa, e nós não sabemos de onde ele vem. É porque você não libera o perdão. Quantos anos fazem que isso te aconteceu? 20, 30 anos? Quem foi que te ofendeu? Foi o seu pai, a sua mãe, um amigo, um irmão, um colega de trabalho, um sócio no seu trabalho? E que você confiava nele, confiava nela, depositava nessa pessoa todas as suas esperanças e contou a ela todos os seus segredos. No entanto, ela acabou te decepcionando, né?
Libera o perdão, meu querido, porque essa pessoa precisa também ser livre. E você precisa de um coração mais leve, precisa de uma vida mais plena, e acredite em mim. Se não liberar o perdão agora, se não aprender a perdoar hoje, vai demorar muito tempo para esse negócio acontecer. E se essa pessoa um dia for levada para junto de Deus sem você ter liberado o perdão, vai se tornar mais difícil ainda. Reitero, se essa pessoa te ofendeu, chegar a morrer, vai ficar mais difícil para você perdoar. Portanto, hoje, você vai fazer a ligação mais importante da sua vida. Hoje você vai mandar a mensagem mais difícil que você já mandou na sua vida, dizendo que você libera essa pessoa, dizendo que você a perdoa, mesmo que você tenha razão, mesmo que você ou esta pessoa que tenha razão, você vai liberar o perdão. Você só não pode se esquecer que o sofrimento do tempo presente nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Porque família é dom de Deus. E para ser boca de Deus nesse tempo, compartilhe essa mensagem em todos os teus grupos do WhatsApp. Vamos juntos salvar vidas por Evangelho de Jesus. Um abraço. Fique com Deus até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.